tô, se não tô. Bom dia, Que bom te Cleusa. Bom ver, dia, Cris. Henrique. Bom te ver também, Léo. Mais um dia aqui no paraíso, né? Gostei do paraíso. Não sei muito bem o que é esse paraíso, mas tudo bem, vamos pro paraíso. Tô xistoso, tá vendo? Já entrei xistoso, né? Um Assim, xistes. você entrou xistoso, você vai ter que explicar muito bem, explicadinho, essa história do xiste. Eu acho também interessante, Henrique, porque quando a gente fala da psicanálise, tem tantas palavras que nós já falamos e já tomamos para nós, como se elas fizessem parte do nosso vocabulário. E a gente muitas vezes nem sabe exatamente o que está dizendo, né? A psicanálise virou parte das nossas vidas. Tem gente dizendo aí, bom dia, flor e cravo do dia. Tá vendo? Todo mundo xistoso. A Cris marcou a gente ontem numa publicação aí, né? Achei muito legal também. Suzy, a Lene entrou. Bom dia, Lene. Suzy Uau, Lene, Suzy. irmã da Suzy, minha cunhada. Ah, eu ia falar Suzy, a tua Suzy, mas esse nome eu não É, conhecia, Suzilene. Que é. bom, E ela que tem o bom, que apelido bom. carinhoso de Lene. De? Lene. Então, Lene. Lene para os íntimos. Opa, que Bom, coisa boa. interessante o que você falou sobre se apropriar das coisas, né? Isso acontece com outras diversas situações e palavras que já foram explicadas por alguns outros autores e não é conhecido. E às vezes a pessoa pensa que até é dela, né? Algo que ela adquiriu, mas não. Por exemplo, quando a gente pensa em trabalho com o inconsciente, ou seja, falar com o inconsciente, eu acho que todo mundo aqui já sabe agora o que é inconsciente, né? Alguns já sabiam, outros sabem mais. Então, em trabalho com o inconsciente, foi o Freud que descobriu. Então, mesmo que uma pessoa hoje não conheça Freud, mas de repente acorde e fale, nossa, vamos falar com o inconsciente, esse inconsciente do qual ela fala, de alguma forma ela adquiriu isso em algum momento ouvindo e veio do Freud. Então é do Freud. Não existe essa aleatoriedade e essa criatividade em nós de criar algo do nada. Não nasce. Do nada, nada existe. Falar um bom dia aqui para as pessoas, né? Bom Tem dia muita para o gente entrando Lucas, aí. Reginaldo Oliveira, Reginaldo Campos. Bom dia a Reginaldo todos. Oliveira, TC. Reginaldo Oliveira é o nosso amigo? É o Reginaldo Oliveira, o doutor Reginaldo. Doutor Reginaldo, que coisa boa. Que bom, que bom. Gente, uma boa turma. A gente fica muito feliz de receber vocês na nossa sala de bate-papo aqui na Psicanálise. Na verdade, eu me apropriei, porque esse é o baú do Henrique, né? Por isso que nós chamamos de Enriquecendo com o Henrique. O Henrique traz para nós essas verdades que são muito interessantes. Foi muito interessante isso que você falou, Henrique, porque dentro do... Querido, dentro do inconsciente, inclusive, assim, dentro dos meios cristãos, às vezes as pessoas acham que a psicanálise, a psicologia é para gente doida, é para gente louca. Infelizmente, ainda temos isso. Porque, assim, sofremos tanto. Saudades de você também. Você podia vir aqui tomar um vinhozinho do Porto comigo, né? O Reginaldo Oliveira, eu sei que ele gosta. Ah, mas, assim, a gente Muito. sempre tem aquela ouve, né? Nós ouvimos isso. Você deve ouvir muito isso. Eu ouço isso muito. Que psicologia eu não preciso. Eu não preciso da psicologia. Eu não preciso disso porque eu tenho Deus. Eu não preciso de... Porque eu tenho Deus, porque eu sei viver. Sei lá. N coisas a gente costuma falar. Em breve, tá bom, nos encontramos. Deixa eu continuar aqui na minha linha de raciocínio. Mas o que acontece? Eu acho que, assim, todo mundo precisaria passar por um processo psicológico, porque o outro nos ajuda a ver a gente. E não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com as minhas sabedorias, nem tem a ver com os meus saberes. Tem a ver com aquilo que eu não consigo acessar sozinho, porque nós precisamos todos um do outro. Então, quando você traz essas palavras soltas que a gente vai falando, no meu inconsciente eu pensei, eu falei com o meu inconsciente, olha, eu esqueci, eu acho que foi um ato falho. A gente fala isso sem pensar, porque alguém falou de ato falho, mas essas palavras são todas da psicanálise, sem fazer honras ao teu pai Freud, né? É o papai Freud.
Até o Pai É Freud. verdade. Deixa eu só dar um oi aqui para Carla. Olá, Carla. Teve um bom dia com alegria aqui, da Panquitecas, acho que é isso. Qual é o É nome dela? Eu esqueci. Tereza Ela já falou. Cristina. Tereza Cristina, é. Bom dia, Tereza. Olha só que curioso, que interessante isso. Quando você fala, né, que a psicologia, a psicanálise, ainda em alguma medida aqui pelo menos aqui no Brasil, tá? Se a gente pensar em Argentina, pensar em outros países, na Argentina, por exemplo, é, você vai na banca de jornal, o dono, como exemplo, o dono da banca de jornal te faz análise ali. Eles são profundamente engajados nessa educação psíquica, né? A Cidinha também, bom dia, Cidinha. Eles são profundamente Bom dia. engajados, são profundamente conhecedores disso. Então, para nós, ainda a gente está nesse processo ainda de identificação, de entendimento do que é. E é interessante quando a pessoa fala, né? Se você isso é coisa de doido, coisa de louco. Eu acho engraçado isso e diria que sim, que é. E esse que fala ainda não se viu ainda, doido. Ou seja, ele precisa se ver ainda que ele também é. Ou seja, é próprio do neurótico, por exemplo, que é o neurótico. É uma estrutura de neurose, uma estrutura que nós vivemos, uma estrutura de culpa, uma estrutura onde o outro é tão importante se eu não fizer algo por ele, ou o que ele vai pensar de mim e o que eu vou pensar de mim mesmo vai entrar na questão da vergonha que a gente falou. Mas a neurose é isso, é essa dependência da aprovação do outro. Então, quando fala que esse sujeito é neurótico, a neurótico é isso. Ou seja, eu dependo do outro. Por que eu dependo do outro? Porque eu vim de um outro, eu vim de uma pessoa. E eu fui cuidado, eu fui tocado. Então, essas são algumas referências importantes lembrar que todos nós não pensamos por nós mesmos. Nós fomos pensados. E quando você descobre isso, você percebe que você precisa se repensar. Você precisa se olhar novamente para ver agora tudo aquilo que você se tornou, de onde isso veio. Essas são as pessoas que entendem o processo de estar numa análise ou numa psicologia, num tratamento. Muito interessante o que você falou, porque assim, você colocou o neurótico e é bom até reforçar isso, todos somos neuróticos, né? Neurótico não é psicótico. Então, às vezes a gente fala, fulano é neurótico, mas todos somos neuróticos, todos estamos, como você bem explicou na live, que eu não me lembro qual foi, sobre isso, mas é só a gente olhar lá que tem lá uma live que o Henrique explicou, porque todos nós somos isso, precisamos uns dos outros, né? Aline, obrigada por você estar aí. Tem mais gente aqui que entrou. Reginaldo também respondeu que todos precisamos fazer terapia. Olinda, gente, que sala cheia que nós estamos hoje, muito bom. Agora, só queria fazer uma pontuação antes de você explicar o xiste, que é o que nós queremos saber hoje, no nosso momento de humor, né? Aqui em Portugal também, a psicologia ainda é muito dos senhores doutores, né? Não existe muito essa psicologia mais popular, que o Brasil já tem muito mais. Eu soube até, porque assim, as nossas universidades no Brasil até têm que as pessoas podem procurar de graça e ser atendidos pelos estagiários e tudo mais. O acesso é um pouquinho mais à população mais simples, né? Aqui também ainda é muito engessado, ainda é muito clínico, ainda não tem essa, a grosso modo, né? Porque tem muito trabalho bem feito. Eu acho que aqui em Portugal trabalhos científicos são incríveis e eu estou morando aqui, né? Então eu vejo a dificuldade do dia a dia entre a questão da pessoa ir ao psicólogo quando não apresenta absolutamente nada, apenas para se conhecer, né? Que eu acho que também essa seria uma necessidade. Mas vamos ao nosso tempo de humor, que essa semana nós rimos muito com essa ideia do Henrique de trazer o humor na psicanálise. E a palavrinha que ficou no ar, que a gente queria saber, que ontem eu perguntei, mas ele disse que hoje ia explicar melhor para a gente entender, que é o xiste, né? Quando a gente tem esse xiste. Mas parece que tem umas 4 acompanhadas aí que formam um certo pilar de entendimento, né? Fala para nós, Henrique. Exatamente. Exatamente. Então, o xiste é CHISTE, para a nossa tradução, ele vem do Witz, que é WITZ, do alemão. E, então, essa ideia do xistes, o Freud ele entende os xistes como algo que também faz parte dos nossos mecanismos do inconsciente.
nós temos no inconsciente, consciente é tudo aquilo que nós não lembramos, está totalmente recalcado, tá? Não é algo que está no pré-consciente, né? Em uma das lives eu falei para vocês que nós tínhamos, sempre se faz aquela comparação do iceberg, né? Da parte de cima, do meio e de baixo, foi uma comparação comum. O inconsciente é totalmente profundo, totalmente escondido, não está na consciência, você não sabe o que é. E quando ele aparece? Ele aparece, então, num ato falho, ou seja, numa palavra que você não queria dizer, em algo que te escapou, num comportamento. Ele aparece também nos sonhos, ele aparece em sintomas no corpo. E ele aparece no xiste. Como? Das profundezas, nós temos... Freud vai tratar do princípio do prazer e do princípio de realidade. Então, o princípio de realidade ele é inverso ao princípio do prazer. Quando eu quero ter algum tipo de prazer, eu preciso entender se é possível nessa realidade. Então, há ali uma briga versus realidade versus princípio do prazer. E isso está em nós. E desse desconforto, então, surge um ato falho, por exemplo. Pode surgir. E o xiste, ou witz, ele seria uma ideia de piada, uma ideia de fazer um gracejo, mas não como humor do stand-up, não como humor no sentido mais infantil, de rir cômico. O xiste precisa que exista um outro que se identifique e que você identifique nele algo que pode ser do campo tanto de piada, por exemplo, sexual, piadas de advogado, entre advogados. É necessário que você faça parte desse grupo para que esse xiste apareça. Quem está de fora não vai entender. Mas então, Freud, por exemplo, contava situações de piadas de judeus, do próprio grupo, piada de pessoas de uma determinada crença, o próprio grupo contando piadas de si mesmo. Ou seja, tirando sarro daquilo que só você, só do grupo pode contar. Algo nesse sentido, seria o xiste. Como ontem eu fiquei tirando sarro da tua cara quando você falou de corinho, né? Corinho, porque corinho não é coro, né? Coro de... E é uma coisa do passado, né? É coisa do passado e só o meio gospel evangélico é que vai entender o que é corinho, né? Que a gente até brinca hoje, né? Corinho é de boi, não é? Então, muitas pessoas podem não ter entendido por que a gente estava rindo disso. Então, você coloca o xiste como uma gozação, mas dentro de um contexto que tenha sentido para aquelas pessoas. Tenha sentido, né? Exatamente. E que ele tanto aproxima, como ele cria um laço. Então, e tem diversas naturezas. Nesse texto de 1905, por exemplo, do Freud, ele não fecha, ele não conclui, porque ele é tão grande as possibilidades desse xiste, que fica um pouco aberto essa questão de onde ele pode aparecer mais, onde ele não aparece. Enfim, depois, em 1927, ele faz um outro texto do humor. Que aí eu interpreto que é algo contrário, um pouco diferente desse xiste que ele está falando. Esse humor, então, seria algo de infantilizar, que a gente falou hoje, essa relação séria da nossa vida. Então, acho que deu para entender, né? Um pouco, né? Mas fica aberto para outras interpretações. O Reginaldo colocou aqui uma questão... mas antes, dá uma lida aí no que ele disse, mas só deixa eu dar uma pontuada. A Carla é portuguesa, ela está nos assistindo e é nossa assídua aqui. E ela disse que em Portugal ainda a psicologia para doença mental. Ela está falando de um lado e eu falo do outro. Porque se eu falar isso para os meus colegas portugueses que trabalham com psicologia, eles vão dizer, não, já não é mais assim. Eles querem que não seja assim. Só que a população em si ainda entende dessa forma. Então, assim, dificilmente você vai conseguir que as pessoas paguem por sessões porque ninguém lhes mandou, porque o psiquiatra não mandou. Eu falei assim, não, eu não preciso disso. Eu não vou pagar por isso. Se tiver no meu... Eles têm uma espécie de convênio aqui, né? Se forem preciso. Mas não nessa coisa de fazer a psicologia chegar ao povo para a gente viver melhor. Apenas isso. Né? Essa proposta que você está trazendo de rir...
Meu, se a gente conseguir rir e viver melhor, e entender que isso aí é mental, né? Isso aí é saúde mental, a vida vai ficar muito melhor e talvez consigamos resolver os nossos problemas muito melhor. Isso não resolve problema, mas estar bem ajuda-nos a resolvê-los, né? Eu acho que essa é uma questão. É verdade. Se pensarmos em como geralmente o sistema de, de- das nossas crenças funciona, nós funcionamos muito com algo que tenha praticidade, ou seja, resultado. Então, se falar, por exemplo, não é o caso da psicanálise, mas se todo tipo de terapia. Outro dia, vou explicar isso de outra forma. Entrou em contato comigo um rapaz e ele falou que ia estudar psicologia positiva e PNL, algumas outras coisas que tem a ver com algo mais objetivo, né? Ou que tenta ter uma objetividade. Então, se a gente traduz e fala assim, ó, se você for fazer psicanálise ou fazer atendimento, ser atendido por um psicólogo, se você tem um problema com dinheiro, em pouco tempo você vai ficar rico. Ó, vai encher a clínica, entendeu? Porque a questão do valor do dinheiro é algo que atravessa muitas pessoas. Então, tem muito a ver com o resultado imediato. A psicanálise e a psicologia, como eu entendo que ela não está nesse campo. Ou seja, quando alguém chega nesse lugar da clínica de ser atendido, eu penso que essa pessoa, geralmente essa pessoa já entende que ela não é quem ela pensa que é, embora ela demonstre uma personalidade naquele momento. Então ela está em busca de se conhecer, de entender os seus símbolos, os seus códigos. Vocês já brincaram ou já viram algum filme, por exemplo, de Sherlock Holmes, onde ele precisa encontrar o criminoso e todas as coisas, os símbolos do ambiente, fazem com que ele descubra essas evidências vão levá-lo a um determinado crime, a uma determinada situação. É exatamente isso quando você começa a entender o processo de análise. Nós todos hoje somos o resultado de diversas situações, de complexas situações, de quantitativos, de qualitativos, de coisas em níveis até de multiverso, no sentido de outra pessoa pensou por nós. E entender tudo isso é, talvez, ter uma ferramenta para si mesmo de lidar com as próprias sensações que, às vezes, escapam a você, que escapam a nós. E escapam, né? Vocês sabem disso. Sabe aquela situação que, nossa, por que eu fiz isso de novo? Por que isso está acontecendo? Por que eu falei essa palavra? Enfim, todas essas que a gente já até discutiu bastante esses dias, né? Na E eu queria verdade, deixar hoje, Léo, além disso, hoje é o dia da gente deixar as perguntas, né? Trazer as perguntas também. eu só ia falar, na verdade, a gente aprender a viver. Porque tudo que nos acontece, né? Agora eu parafrasearia Roberto Carlos, né? Mais conhecido na voz do Skank, é preciso saber viver, saber viver, saber viver. E para saber viver, a gente precisa ler os sinais, os acontecimentos. E como eu diria, nada é por acaso. O que o Reginaldo perguntou? O Reginaldo, ele fez uma afirmação aqui, de Milor Fernandes, o homem é o único animal que ri. E rindo, ele mostra o verdadeiro animal que é. Olha só que interessante, né? Nossa, eu nunca tinha lido isso, de Milor Fernandes, que interessante. Muito Muito bom. interessante. Acho que nem cabe explicação, né? Eu acho que É uma cabe afirmação. cada um e é uma afirmação, né? O Marcelo entrou também. Marcelo disse que hoje ele está calmo. Ah, Marcelo Maduz. mas ontem ele fez foi uma pegadinha, ele fez de propósito. E ó, foi muito boa. Mas Fez, olha, né? eu acho que para quem não está acostumado a rir, como eu costumo dizer, tudo para mim é um treinamento. Né? Talvez por causa disso que a minha linha da psicologia, que eu enfatizo, apesar de viajar por outras, é muito a cognitivo-comportamental, né? Porque eu gosto dessa questão da repetição, da mudança de paradigma, cognição, toda essa coisa. Então, eu acredito assim que a gente sabe muita coisa de maneira informativa, mas a gente não faz.
Porque se a gente dizer, comece a rir, larga tudo isso aí. Não, se eu rir, foi aquilo que a gente colocou ontem, né? Se eu rir, não estou sendo sério. Seriedade e responsabilidade talvez não sejam tão compatíveis. E a gente precisa rir um pouquinho mais. E talvez a gente precise treinar, né? Quais seriam as suas sugestões, psicanalista, para a gente treinar o riso, para fazer a vida leve? Eu acho que é uma das principais dicas, sugestões para lidar com essa seriedade da vida é primeiro entender que quem falou para vocês, quem falou para nós, né, quem nos constituiu em primeiro momento, tinha um porquê de pensar como pensou. Só que agora, como tudo no nosso universo, nossas vidas se modificam, talvez não seja mais necessário a mesma regra, o mesmo comportamento. Então, olhar por esse viés e talvez entender que essas vozes porque quem é a voz que se torna séria ou sério dentro de nós? De onde isso vem? Acho que esse é o ponto interessante, dessa conexão, dessa reconexão com a criança, dessa curiosidade da criança, desse momento da criança onde ela tinha uma despreocupação do que ela iria parecer, de quem ela seria. Então, se conseguirmos, em alguma medida, né, ponderar isso, claro que não cabe em todos os eventos se despreocupar, mas em vez de ficar se preocupando, por que não nos ocupemos do tempo? Ó, que grande diferença. Você pode viver preocupado, ou seja, pré-ocupado, ou se ocupar do que vai acontecer. E lidar com isso de uma outra maneira. Então essa é uma grande mudança de paradigma também. Nós geralmente não nos ocupamos do tempo, do momento que estamos agora. Nós estamos sempre pensando em como, em quem, no que foi, no que será. E o agora, ele tem muita graça, ele tem muita inteligência, muita cor, muitas coisas podem surgir do agora. E tirar o melhor proveito desse agora. Talvez esse seja uma experiência que pode te enriquecer. Pois é, Henrique, mas a gente não aprendeu. A gente Não. aprendeu a correr atrás. Inclusive, tem uma expressão que é muito brasileira. E aí, como é que tá? As coisas estão bem? A pessoa responde, estou correndo atrás do prejuízo. Gente, eu acho isso trágico. Quando eu ouço alguém dizer isso, correr atrás do prejuízo, quer dizer, ele já tem prejuízo antes dele pensar que vai ter o prejuízo. Mas é uma expressão que um falou, o outro falou, porque a gente tem uma maneira de... Tudo que é mais pesado, a gente quer carregar. Não, as coisas não estão bem. Não, não estão bem. Como pode estar bem para você se não está bem para ninguém? Ué, eu escolhi ficar bem. Mesmo que aparentemente não esteja. É um posicionamento, né? É uma questão de decisão de como eu quero viver a minha vida. E eu acho que aí é que está esse pim. Como eu quero viver a minha vida. Talvez esteja muito ligado a esse. Eu penso que está muito ligado à questão do meio que você vive e como você reagiu a isso. Ou seja, não tem só o meio te influenciando, tem como nós percebemos o meio e o meio também se modifica a partir de nós. Yeah. Então, não é só um lado que serve, os dois. Nós interferimos e somos influenciados também. Então, dependendo de como eu lido com esse lado, o sinado narcísico, que a gente também falou esses dias, vai ser como eu vou me expressar. Então, uma determinada cultura americana, um pouco mais fria, um pouco mais distante, vai lidar com essas questões do outro de uma forma. Nós vamos lidar de uma forma diferente deles. Ou seja, nós temos essa questão mais emocional, os brasileiros, né? Nós todos brasileiros temos essa questão mais emocional, do contato, do que ele vai pensar. Ou seja, parece sempre que existe uma dívida, parece que precisa ter eu não posso falar que eu consegui, porque isso, nossa, se eu conseguir, o outro vai pensar o que de mim? Então, essa relação... mas isso é uma relação que acontece por causa do desenvolvimento social e que essa pessoa inteirou, fez parte. A ideia é tentar entender isso. Então, quando você diz, você toca nesse assunto, né,
de como essa manutenção em relação ao outro, como que isso se dá? Se dá porque, será que essa pessoa que está correndo atrás, ou seja, ela nunca vai chegar na frente, né? Porque primeiro está correndo atrás. Vai estar sempre em segundo lugar, né? Será que isso é uma verdade ou é uma fala onde eu digo isso para que o outro não pense que eu estou bem? Porque tem muito disso. Às vezes a gente nota que a pessoa está indo bem, mas ela, pô, se ela falar que está bem, o outro vai ter inveja dela. E nessa relação de pensar sobre o outro, então a gente já está entrando num outro tema da psicanálise também, que vai lidar com o quê? Quando eu penso o que o outro vai pensar de mim, eu pensei primeiro. Uau! Que brilhante! Isso mesmo! Herdaram dos portugueses. Olha, Elsa, agora eu falei certo, hein, Elsa? Bom dia. Muito bom tê-la aqui, viu? Ai, A Edna gostei. também entrou, o César entrou. Olha, eu transito muito entre países de fala portuguesa, né? E assim, eu acho que às vezes eu sou suspeita para falar, mas temos muita coisa em comum com os brasileiros, ou os brasileiros têm muita coisa em comum aqui. Quando a Elsa, que é portuguesa e vive aqui, né? E ela também é moçambicana, está dizendo herdaram dos portugueses, é exatamente isso. Você não vai contar para o outro, porque senão o outro, com a inveja que ele tem, ele pode fazer que você perca, ou ele vai ficar feliz porque você, ou vai ficar chateado. E eu acho que isso é complicadinho. Aliás, Henrique, eu acho que é um tema que a gente poderia trazer, a questão da inveja, né? Da inveja. Aí o César Cruz, meu amigo psicanalista, é um prazer tê-lo aqui também nessa conversa. Ele disse, né, põe olho gordo, né? A gente põe, as pessoas põem olho gordo, né? Vai um olho gordo. Não fala aqui, ó, melhor não falar. Mas, mesmo que o outro tenha algum sentimento em relação a um afeto, em relação à sua conquista, né? Passou por nós primeiro, te atravessou. Então, ganha mais efeito quando você pensa primeiro que isso pode acontecer, né? Então, é um tema bem interessante falar da inveja, né? A inveja alheia, né? É muito interessante isso, porque assim, falando do Brasil, e eu vou entrar nisso porque eu entro isso com muita propriedade. Eu não tenho realmente problemas em falar sobre isso, na questão do misticismo, né? Pegando o gancho ali do César do olho gordo, às vezes as pessoas falam isso, não fala isso porque nós temos que orar, porque cuidado. Outro dia me disseram alguma coisa e falaram, cuidado que isso é retaliação, o diabo vai fazer isso e aquilo. Eu falei, para, sabe? Chega. Eu não vou entrar nesse campo. Por que eu não vou entrar nesse campo? Primeiro, porque eu sei onde eu estou pisando. E depois, porque assim, eu não vou ver um demônio atrás de cada guardanapo. Não vou mesmo. Eu preciso. Ele também não vai ficar atrás de cada guardanapo só para mim. Agora eu vou te pegar, né? Então, eu acho que isso acaba ficando uma mistura muito grande com o que é misticismo, o que é olho gordo e o que eu mesma estou pensando de mim mesma. Eu Muito acho bom. que isso dá pano para manga, né? Dá, e você falando, né, dessa questão do diabo, é muito interessante, né? Esse diabos. Lembre-se que a gente está aqui, não estamos falando de religião, tá, gente? Estamos só falando dos ditos populares. Mas tem por exemplo, a literatura, a narrativa bíblica, em alguma medida, ela também pode ser muito engraçada, muito interessante, né? Porque tem vários eventos ali cômicos. Por exemplo, quando o Jó, a primeira vez que aparece a figura, e que não é diabo, é Satanás ali, né, adversário, aparece, por exemplo, no livro de Jó. E olha que cena curiosa, né? Se a gente pensar nisso, nessa questão do cômico, da inveja, tem alguma coisa ali rondando. Diz que, né, os filhos de Deus estão reunidos e também o Satanás está lá. E ele é provocado, de uma certa medida, né, o narrador diz, né, como Deus diz assim, então, independente da tradução e das crenças, mas está escrito assim, você já viu o meu servo Jó? Ele vai muito bem. Se ele vai bem, deixa ele lá. Mas vai lá e mexe com ele. Vai lá e tira as coisas dele, para ver se ele continua bem. Ou seja, essa coisa... Por que ele está tão bem? Por que ele ri à toa? Por que a vida dele vai bem?
Será que são os bens que ele tem? Então, há uma coisa de que o outro está vivendo bem porque ele é abençoado, porque ele trabalha muito, ou o que é isso? Yeah. O que acontece que ele vai bem ou não vou? Ele tem uma bênção ou ele não tem? E aí se prova o que nesse texto? Que a própria divindade, que talvez abençoaria ele, diz, não, pode tocar, pode mexer, pode tirar. Peraí, pode tirar. Pode movimentar, que você vai ver que ele vai continuar indo bem nos seus pensamentos. Não tem a ver com ele. Não tem a ver com o divino nesse caso, tem a ver com ele mesmo. Porque ele mesmo se sustenta, ele perde as coisas, ele perde tudo. É um trágico cenário, mas ele continua íntegro em relação a ele mesmo. Ó, então, essa é uma grande sacada. Nossa, é muito interessante o que você disse, porque assim, eu vou pegar um pedacinho aí que você falou dentro do contexto de Jó, e você falou assim, e as pessoas querem procurar razões para dizer, Deus abençoou fulano dessa maneira, e se você fizer igual, Deus também vai te abençoar. Nós colocamos na nossa boca como se nós entendêssemos tanto de Deus e soubéssemos que ele vai poder fazer porque eu disse que ele faz. Porque eu posso dizer que fulano aconteceu, então quer dizer que Deus age dessa maneira. Eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais a Deus, né? Mas a gente não consegue nem se conhecer a nós mesmos. Bem, isso é uma questão lá para frente. Alguém perguntou ali, senão eu já ia viajar aqui. Mas essa tua questão foi muito interessante, Henrique, porque entender esse adversário e entender o meu posicionamento, eu acho que a gente precisa começar a entender as ferramentas que nós temos para nós aprendermos a viver, porque é a única coisa que a gente pode mexer. Exatamente, vamos pensar um pouco nisso, ó, nesse adversário. Vamos por um minuto, ó. Eu sei que muitas pessoas têm conteúdo, vão tentar interpretar isso diretamente com a questão religiosa, mas vamos pensar que Deus e diabo nessa história não é Deus e diabo. Seria algo que está no psiquismo de Jó, por exemplo. E o Jó, em algum momento ali, ou seja, ele tem uma parte que queria largar tudo, abrir mão de tudo, por exemplo. Vamos supor que passou isso na cabeça dele. Largar tudo. Ele está cansado. É hipótese, tá, gente? Não está escrito isso no texto, mas tentando trazer isso para um campo prático. Ou seja, quem seria Deus e o diabo? Seriam duas figuras metafísicas, algo que está na nossa mente, tá? Dessa perspectiva. Ou seja, não é palpável no sentido de ver, de objeto. Então, qual que seria essa questão das conquistas? Jó tinha conquistado tudo, estava bem. Será que em alguma medida ali ele duvidou de onde veio essa conquista? Da força do próprio trabalho? Será que ele queria ir embora? Ou seja, será que essa própria dúvida em uma determinada pessoa não faz ela, de uma certa forma, fracassar? Seria esse um ato falho, por exemplo, que a gente estava falando hoje? Seria isso dar um nome para algo, ou seja, entra uma questão de uma intervenção divina do diabo na vida dele, né? Do divino e do diabo, e tira dele tudo que ele tinha conquistado. Quantas vezes isso não acontece nas vidas das pessoas que estão indo bem e de repente ela perde alguma coisa e fala, foi inveja, foi olho gordo, foi do outro. Mas será que não foi dela? Será que ela em alguma medida não se boicotou? Ela parou de fazer o que fazia? Então, são coisas para a gente pensar, né? E tudo isso faz parte do quê? De conhecer a si mesmo. Ou seja, tentativa de conhecer, né? Muito bom isso que você está falando, porque assim, aí você vai me dizer, o que você acha? Né? Porque é o que às vezes as pessoas perguntam para mim. Né? Como eu falo muito de Bíblia e tudo mais, e como sou psicóloga, então as pessoas colocam para mim, o que você acha? Às vezes eu digo, eu não acho nada. Mas peraí, você não tem um posicionamento? Muitas vezes eu não digo o meu posicionamento, porque você vai dizer, a Leonete disse que é isso, isso, isso. Você precisa ter o seu posicionamento. Você precisa entender da sua maneira. Claro que eu tenho posicionamento. É lógico que eu sei, porque a gente não só por eu não te dizer, não quer dizer que eu não saiba. Eu sei sim. Mas acontece que a nossa ideia, nesse momento, e foi a proposta que eu e o Henrique fizemos aqui, o Henrique e eu, de a gente fazer você pensar.
Porque é essa a questão. Nós precisamos começar a pensar um pouquinho mais, porque essa ferramenta foi o próprio Deus que nos deu. Deus nos deu alguma coisa aqui dentro que, se ele pensar, se ele tiver 2 dedos de testa, como a gente costuma dizer, ele vai conseguir talvez resolver melhor, talvez até se encontrar melhor com Deus, e por que não? Né? Não é porque eu estou falando tudo isso que agora você vai falar, não, agora eu vou pensar e não vou ter... Gente, eu tenho o meu Deus e eu amo o meu Deus. Isso não quer dizer que não me permita até perguntar a Deus, e aí? Estou pensando certo, estou pensando errado? Porque cada um anda na sua história, né? E a vida, como a gente tem falado, o que nós falamos? Para viver um pouco mais no humor, nós temos que reavaliar aquilo que nos constituiu. Eu já vou responder umas perguntas, vou falar isso, vou responder algumas perguntas. Vamos tentar responder, né, na verdade. A gente não está nesse processo de tentar entender nosso funcionamento e, de alguma forma, trazer esse humor essa semana e que ele continue nesse nosso final de semana. E, para isso, nós temos que rever essas vozes sérias da nossa cabeça. Ou seja, para olhar para isso, a gente precisa olhar e tentar entender por que foi dito, por que precisou falar de tal forma. Da mesma maneira que a gente conta para uma criança como é o nascimento. Você tem o processo de mostrar o feijãozinho no algodão. Ó. Quando a criança começa a questionar de onde ela veio, o que geralmente se faz na escola? Ó, vamos pegar um caroço de feijão, vamos colocar no algodão, para ela entender como a vida nasce, como funciona. Mas ainda é um nível de explicação muito simbólico, muito simples e efetivo, é perfeito. Mas não compreende toda a explicação. E é a mesma coisa. Uma determinada história, ela serve para um determinado momento. Mas será que ela ainda serve hoje? Então, tem que ser prático. Nós temos que tentar viver o mais prático possível. Na época que os raios eram produções de Zeus, era importante, e era isso mesmo. Mas a gente descobriu que os raios não são mais produção de Zeus, do Zeus lá dos gregos, né? Enfim, isso foi modificado. Outras coisas, então, será que não podem ser modificadas? Fica a pergunta. Ou seja, fica a dica. Vale a pena a pesquisa. Cada um vai fazer a sua própria pesquisa. Vamos lá, vamos responder aqui. Tem algumas questões aí que eu acho que a gente nem vai abordar agora, porque talvez a gente pegue uma live só para fazer isso, porque são questões que vão para um contexto bíblico, né? Eu sei as colocações colocadas ali. Diga-se de passagem que eu estudei bastante sobre isso, porque essas questões que vocês têm, a Elsa trouxe a mulher do Jó, a questão de aquilo que eu temia foi aquilo que me sobreveio, e várias coisas desse tipo, que parece que nós acabamos, apesar de nós não falarmos sobre isso, eu acho que a gente acaba sempre trazendo na minha própria história. Cada um carrega consigo a sua própria história. E é isso que a gente está trazendo hoje. A questão de nós olharmos para nós mesmos. Alguém também tinha falado daquela mulher que o filho morreu e ela disse, vai, tudo bem. Aquilo há todo um contexto da relação do profeta com ela e é a história dela. Talvez ela esteja ali para poder nos dar exemplos de a gente também olhar para a nossa história. Que é isso que nós precisamos, que é isso que é a nossa proposta. Por isso que não há perguntas fixas na resposta. É o meu olhar, é da onde eu consigo olhar. Aliás, essa é uma capacidade fantástica que eu acho que Deus deu para nós, de a gente, cada um, você tem um cubo. Um cubo tem vários lados. Eu posso estar olhando desse lado, você que está desse lado olha aqui, o outro está olhando aqui, o outro está de cima, olha ali, o outro está olhando de baixo, mas estamos todos olhando o mesmo cubo e cada um tendo uma visão completamente diferente. Essa ideia não foi minha, tá? Essa ideia não fui eu que inventei. Então, quando a gente fala, mas Deus disse na sua palavra, é o teu olhar. O teu olhar nesse momento está para aquilo e, de repente, você precisa desse olhar naquele momento e está tudo certo. E a gente se sente tão realizado que conseguiu conectar o coração de Deus, conseguiu entender o que a gente queria e, uau, isso é muito bom. Né? Eu sempre trago isso e eu gosto quando o Henrique traz esses pontos de interrogação, porque às vezes a gente fala assim, não, mas ele está dizendo que na Bíblia diz, gente, ele é tão quanto eu, quanto vocês, com todas essas questões, e Deus é que vem ao encontro para dar respostas. Alguém tinha perguntado, eu acho que foi o Lucas, a diferença de ciúme e de inveja,
que eu acho que a gente pode deixar para a próxima live, porque também dá muito pano para manga. Gente, vocês hoje foram Podemos, sim. brilhantes. Foram. Tá, então eu vou dar um oi aqui pro Maria. Maria chegou. Quem Maria mais? Carolina. Quem mais? Falou um olá, Otávio. Mas é justamente isso, Léo. Tem um filme muito engraçado, né? Eu acho engraçado também, que é cada um tem a gêmea que merece. Boa. Amém. É esse o lugar. Cada pessoa vai olhar de onde pode. Mas vale a pena questionar, vale a pena pensar. Eu acho que é essa a proposta. Acho que por isso nós estamos juntos aqui, né? Todos nós, vocês que continuam nos enriquecendo também, né? Juntos. Nós estamos nos enriquecendo juntos e questionando juntos. Então, é um bom momento. Foi bom, eu acho que hoje o nosso papo Muito, né? E muito fica bom. essa questão. E eu queria até dizer, as questões que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar depois lá, porque assim, às vezes a sua questão, ela é importante, é muito importante. Por mais que você pense que seja bobo, porque pode ter outra pessoa que também pensa da mesma maneira. E a gente pode discutir aqui. E a gente pode talvez nem ter o resultado, mas só enquanto nós nos enriquecemos e conversamos, pois é, enriquecendo com o Henrique, quando nós nos enriquecemos e conversamos, a gente chega às nossas próprias conclusões, que às vezes não é do outro. Mas aquele momento nasceu a minha resposta. Que a gente Isso precisa mesmo. disso. A gente precisa disso. Muito obrigada, Henrique. Eu sou muito grata ao Henrique, porque assim, eu sozinha não ia estar falando isso para vocês. Ele me atiça de vez em quando, às vezes ele me irrita. Deixa eu dizer isso para vocês. Porque eu falo, não, você não precisava pensar assim. Ele fala, não, você que está pensando dessa maneira. E isso é muito bom. Nós não precisamos todos pensar igual. Nós não somos uma massinha de um monte de carne moída. Nós somos um corpo. E as funções são diferentes e é por isso que nós entendemos coisas diferentes, porque cada um tem sua função de forma diferente. Obrigada, Henrique. Boa noite. Eu que agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Espero que tenham se divertido, tenham surgido questões e que todo esse desconforto que às vezes surge numa conversa, que possa ser pensado, trabalhado, tá tudo bem, faz parte do processo de lidar com uma outra pessoa, ou seja, nós estamos aqui, vocês estão me conhecendo, eu estou conhecendo vocês, então causa assim alguns desconfortos, mas todos eles, como eu gosto de chamar, quando eu penso nesses encontros, eu penso nos diálogos e nos encontros socráticos, e que Platão reproduziu também. Então, qual era o sentido de se encontrar? Sair dali com uma ideia diferente da que tinha. Não a certa, diferente. Ou seja, todos nós aqui nos encontramos já com uma percepção da vida e com os nossos ideais. Mas espero que possamos sair daqui com uma perspectiva aberta para outros campos, outras situações. Então, nós não somos o dono da verdade, mas a verdade está em algum lugar. E ela deve ser procurada, segundo Platão, mas jamais defendida. Porque quem defende a verdade deixa a verdade deixar de existir. Yeah. Lucas, um grande abraço também. Nossas manhãs são muito boas contigo aqui, viu? Gente, semana que vem nós estamos aqui de volta, terça, quarta e quinta, enriquecendo com o Henrique e com algumas surpresas nós estamos preparando para vocês. Gente, muito bom, muito bom. Deixa eu já adiantar, Henrique vai estar falando na escola de psicanálise, né? De São Paulo. De São Paulo, como docente, ele vai estar falando sobre humor. Humor e psicanálise. Ó, eu já dei até uma prévia para você essa semana. Não vai se fugir muito disso, mas eu vou reiterar alguns assuntos. Vou ler talvez uma parte de um texto. Um encontro rápido também de 30 minutos, dia 21 de maio, às 8 horas. Vai estar no YouTube da Escola de Psicanálise de São Paulo. Eu posto depois o link. Vai estar no meu. Amanhã tem uma palestra também com o Ed. E vão ter... É o mês do Freud, né? O mês do nosso pai da psicanálise. Então, em comemoração ao mês do Freud, ao dia 6,
esse mês é o mês de estar com ele e de falar dele. E aí eu gosto de falar isso assim para vocês verem que é um prazer estar com o Henrique, que é uma pessoa com tanta sabedoria, e nós estamos com um docente de psicanálise aqui, né? Um professor que pode nos explicar e dizer. E nós estamos preparando coisas para vocês. É muito bom estar com vocês. Obrigada, Henrique. Obrigado pelo Enriquecendo com o Tchau. Henrique. Bom final de semana, gente. E riam, que afinal de Riam. contas, apesar de tudo, a vida é bela. Graças a Deus pela vida. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.